parada com os copos, pá, olha lá. Está aqui, olha, a mãe vai falar contigo. Tchau, vou tomar banho, é? Vou tomar banho agora. Isso. Eu sou um gajo cumpridor de horários, pá. Já. Pá, então eu vou tirar a gravata. Tira a gravata, põe um cachecol, não tem? Não põe cachecol, nada. Tens direito, 81 anos, tens direito. Alô? Era apenas para anunciar que o autor já está a dar autógrafo. Que é hoje? 15. É o dia de Moçambique. Amanhã não é cumpleaños. Já hoje é Mas dia. amanhã. Vocês querem que eu corte um bolo ou não é só bolo? Não sei. Uma avó negra, um avô chinês. Ricardo Rangel nasceu em Lourenço Marques em 1924. Adolescente, roubou o relógio ao avô para trocá-lo por uma máquina fotográfica. É considerado o precursor da fotografia moçambicana. Fez parte da primeira geração de moçambicanos a denunciar a dominação colonial. Apaixonado por jazz, tem cerca de 1400 antigos discos na sua coleção. Depois da independência, formou uma nova geração de fotógrafos. Atualmente, dirige o Centro de Formação Fotográfica em Maputo. Havia ali na entrada havia barril, um com azeitonas, outro com bacalhau, ao lado era farmácia. Era assim. Então havia duas bichas, era uma bicha para preto e bicha para branco ali. Eu ia para casa, por aqui, e vejo a minha avó na bicha, pá. Fui ver o que é e tal. Então percebi o que era, porque havia bicha de brancos, né? Atendiam não sei quantos brancos e atendiam não sei quantos pretos. Cheguei lá e disse assim, avó, o que é que eu vou comprar? Vem comprar carne, sopa e não sei. Dê-me o dinheiro, que eu fico na bicha, a avó vai para casa. Ela, não, ela disse, vá. E ela foi embora e eu fiquei na bicha, pá. E descobri que a última peça de carne a ser vendida aqui nos talhos era o rabo de boi, Ah, sim. porque funcionava como chicote. Então, passado um bocado, saiu um gajo com o rabo de boi ali, a porrada aos pretos. Pá, falam muito alto, os moleques. O gajo saía, cala a boca, pouco barulho, pá. Epá, eu fiquei tão traumatizado com essa cena, vi minha avó ali, pá. Podia ter apanhado. Sim. Mandei para casa. Os regímeos não olhavam a Essa do rabo do boi, está aqui o correia. Não, isto vai ser da minha mãe. Epá, mas eu tenho umas histórias com a minha avó. Ela morava aqui comigo e nessa altura, nessa época, o dende era imposto de palhota, imposto indígena, qualquer coisa. Pagavam todos os pretos e pagavam todas as pretas.
A minha avó, um dia foi presa, pá. Por não ter o A velha, porque não tinha um dente. Aqui. É natural. Os pretos todos tinham que pagar. Era pouco, é que era a economia. Na cidade era aqui. E no mato eram os... Está assim, diz lá, Beatriz. Diz lá. Sim, e os óculos não. Esta foto aqui foi tirada exatamente neste local, neste mesmo cabeço, onde se amarravam os barcos. Eu tinha vindo aqui em missão de reportagem, um barco da Marinha de Guerra americana que vinha em viagem de cortesia. Então, enquanto o barco estava a fazer as manobras para atracar, e era este homem mesmo que ia segurar o barco, este homem que está aqui, aproximou-se e eu vi que este homem trazia este desgraçado magro e famélico cheio de cordas. Era o ajudante, era o carregador de cordas. Isto foi mais uma fotografia para denunciar a injustiça social que havia aqui e aquela coisa que toda a gente sabia, mas que ninguém dizia, que era uma coisa chamada colonialismo. Hein? Mais nada. Não, e Duke Ellington, marcado pelos grandes homens da época, era o Duke Ellington, que é um dos meus grandes favoritos, um dos maiores músicos de todos os tempos. Eu morava lá mais acima, em frente ao Ridgeway. Então, era ali, foi nos anos 39, 40, pá, os anos da guerra, que eu já gostava muito de jazz, eu, o Mangaré, o Terra. E o Rádio Moçambique trazia para tinha um programa aos domingos. A gente podia pedir a música que quisesse. Atendiam os pedidos do ouvinte. A gente pedia sempre músicas do Duke Ellington, do Tom Basie. Pedíamos música de jazz. Mas a gente não tinha rádio, pá. Eu mostrando que eu não tinha rádio, a minha casa estava assim e ao lado morava um senhor Figueiredo, que era um funcionário não sei de onde, por causa do domingo. Quando almoçava tinha o rádio aberto e a gente ia, encostava-se ao muro, pá. Para ouvir, pá. A gente ia todos, pá. A 1 hora, o programa era 1 hora, música, não sei o quê. A gente ficava todos a ouvir o Count Basie, o Duke Ellington, o Horty Show, estamos ali. E às vezes o gajo punha música abaixo, pá. E a gente vestia bem. Isto era o chamado Vidis, que o Vi significava vitória. Vocês desculpem, mas eu tenho que ouvir esta música todos os dias. Isto também é novo. Alô, pá. Porreiro. Como é que sabes que é a minha casa? Eu morava aqui, eu moro aqui em cima. Aqui mora a família Santos. Mas tu és muito novo. Não interessa isso, ser novo. Só tem idade para boa. Encontra gajos descendentes dos que moravam cá. Que continuaram a morar cá, não é? Sim. Isto é tudo novo. Isto é tudo novo. Casa da minha avó. Casa da minha avó, vou-te mostrar. Era um terreno, era uma única casa de madeirazinho que estava aqui. Pá. Já desapareceu, se calhar, não é? Sim. Epá, eu tenho que situar isto bem. Ali já é a esquina.
Veja a esquina. É aqui, era aqui. Era um terreno aqui pequeno. Ah, sim senhora. Esta era a casa do Figueiredo. Está aqui. A poça, pá. Era aqui a casa de Figueiredo. Estás a ver a casa de Figueiredo? O tal, o branco que tinha rádio. A casa estava ali, a casa do Madeirezinho. A gente encostava-se aqui onde está esta árvore, mais ou menos, porque ele parece que tinha sala de jantar, almoço lá para o outro lado, deixava o rádio aberto. E a gente ia encostava-se ali ao muro, pá. Ali, pá. Foi tão bom vir aqui e lembrar-me disto. Vocês, eu estou um bocado em baixo, moralmente, pá. Isto fez-me bem vir aqui, pá. Esta foto, pá, foi tirada mais ou menos sensivelmente aqui neste sítio. Aqui nesta casa que está atrás de mim, morava um senhor com quem nós viemos falar, fazer uma reportagem. Na altura trabalhava na revista Tempo, se não estou em erro. Então, que reportagem é que nós viemos fazer? É porque naquele tempo só havia agências funerárias na cidade. Eles não autorizavam que os negros tivessem uma agência funerária deles. E este senhor que morava aqui nesta casa, mais ou menos, tinha ido ao jornal para ver se a gente fazia um trabalho com ele, para dizer, olha, ali na Espamanina mora tanta população, tanta gente, quando a gente quer fazer um funeral, só há aqui a agência funerária das cidades, a agência funerária dos brancos. E eu já requeri à Câmara Municipal, há muito tempo, para me autorizarem a fazer uma agência funerária para servir a comunidade que vive aqui neste grande bairro populoso. Porque é muito caro, nós não aguentamos pagar um funerário dos brancos lá na cidade. Então, foi por causa dessa reportagem que nós fizemos que a Câmara Municipal autorizou que se fizesse casas funerárias aqui para servir a população de Espamanino, porque lá era muito caro. Não é? E então eu estava aqui a falar com o homem, e o meu colega fotógrafo da escrita, não é? E olhei para o lado e estava um miúdo ali. Era uma noite de junho, frio, e ele estava ali olhando para mim, fixamente, e eu apontei a máquina para ele e disparei só esta foto. Eu e o Rangel Ricardo conhecemos-nos na década de 40, na zona do Alto Maé, um bairro da cidade de Maputo, Antão Lourenço Marques, na fronteira com os bairros indígenas. Já tínhamos tomado consciência de que era necessário alterar a situação. Nós já estávamos a acordar, a sentir, a ter as ideias de nacionalismo. Criou-se então um movimento muito grande, um movimento que atuava de formas variadas. Uma das atividades mais concretas era a distribuição de panfletos políticos. Essa distribuição de panfletos eram feitos à noite, pela cidade inteira. Uns estavam na Polana, outros estavam na Malhangalé, nos vários bairros. E eu e o Ricardo coube-nos numa dada noite, no mês de julho de 1949, fazermos a distribuição na Baixa da cidade. Nós metíamos por baixo das portas, quer das instituições públicas do Estado, quer de empresas públicas. E nessa altura nós estávamos a distribuir, quando há um negro que se levanta, e nós sentimos imediatamente, porque nessa altura a PIDE começou a agregar a si elementos negros também, como agentes da própria PIDE. E nós sentimos imediatamente que estávamos apanhados. Ele não nos podia prender, porque era preto. E o preto não podia prender quem não fosse preto.
E ele apitou e veio um polícia branco, então, que nos deu ordem de prisão. O Ricardo saiu ao fim de 8 dias de prisão. Eu estive lá mais longe, até outubro, e fomos embarcados para Portugal. E eu fui proibido de regressar a Moçambique, como os outros também. Vivi 25 anos no exílio e só voltei a Moçambique em 1974, quando voltei novamente a encontrar o Ricardo Rangel. Esta foto foi tirada aqui, precisamente neste local. Eu ia para o jornal, pá, e vi este homem com a matrícula do caminhão nas costas. Então mandei o motorista do carro parar, engarrafei o trânsito aqui, mas eu saí a correr, tirei esta fotografia e fui-me embora. Esta fotografia, pá, tem que ligar com esta. Porque isto é anterior a isto aqui. E estes homens são estes que estão aqui. Eles aqui ao Porto para carregar a mercadoria para os grandes armazenistas, etc, etc. E depois da PIDE para controlar as pessoas que entravam no Porto, obrigaram os donos dos caminhões a porem uma camisa aos carregadores com a matrícula do carro. A história desta fotografia é a seguinte. Eu e um colega meu, que era o Calando da Silva, na altura ele trabalhava no jornal comigo, na revista Tempo. Então, ouvimos dizer, numa conversa de café, que havia um português, que era criador de gado, que vivia lá para as bandas de Matalana. Que tinha marcado um ferro em brasa de marcar gado, tinha marcado na testa de um pequeno pastor que tinha perdido uma res. Fomos falar com o homem. O homem estava muito zangado. E disse, se for buscar uma caçadeira com 2 canos, disse para a gente se pôr dali para fora, se eu tirasse fotografias ali, que me dava a encher uma barriga de chumbo. Disse assim mesmo, eu encho barriga de chumbo. Foi realmente um choque violento. É claro que essa reportagem, metade dela foi cortada pela censura, mas este episódio terrível de uma criança marcada com ferro do gado marcou-nos profundamente. O Ricardo conseguiu depois denunciar isto à polícia, porque ele foi denunciar, não podia ficar inerte, não é verdade? Então ele, como mais velho, nessa altura o chefe da equipa, que ele era o chefe da equipa da reportagem, ele foi lá e continuou. Este caso foi, e há até um desfecho infeliz do juiz da sentença, não condenando o senhor que fez este crime, absolveu. Aquilo que o Ricardo Rangel representou para mim nos anos 50, eu moleque ainda, aquilo que representou para mim a Noemi de Souza, o José Creveirinha, expoentes máximos aqui da arte, da cultura, da poesia, e diria também da provocação da situação político-social aqui em Moçambique, foi que em Rangel foram de facto as suas fotografias e o modo como ele fotografava, os motivos que ele escolhia, que era uma forma atrevida mesmo. Por exemplo, ir às machambas fotografar
os homens das machambas a trabalharem, dos caminhões, etc. E pô-los como pessoas anónimas, mas que ao mesmo tempo eram pessoas que provocavam de facto a situação sociopolítica aqui em Moçambique. Então, ele ajudou-me bastante com as conversas, com o trabalho dele. Criou em mim uma força de vontade de continuar a fazer alguma coisa através da minha arte. E esta gaja foi. Isto ainda é o meu primeiro livro, quando é publicado, este gajo que me obrigou a publicar, pá. Não sabes? Sim. Este gajo andava atrás de mim, eu era um preguiçoso, pá. Tinha que imprimir as fotografias, nunca tinha tempo. E este gajo, com a mania de que eu tinha que fazer o livro, foi o meu primeiro livro, ele disse: pá, não tens tempo porque eu disse: pá, não tenho tempo, eu trabalho, eu estou notícias, não sei quem. E o gajo, como era gente grande lá no governo, na altura eras diretor não sei de quê, este gajo conseguiu para desligar-me do jornal. Este gajo conseguiu aliciar-me, comprou papel, comprou roladores, então fez um compromisso comigo, pá. Eu todos os dias ia para a casa do gajo de manhã, saía de casa, ficava encerrado na câmara escura, almoçava em casa do gajo, o gajo ia trabalhar, eu ficava em casa, na câmara escura, até imprimir as fotografias todas, que depois se transformou no meu primeiro livro de fotografia. O gajo tinha uma câmara escura fantástica, para o laboratório, com um bom ampliador. Eu lembro que aquele ampliador, tu disseste que tira os riscos, lembras? É um ampliador sem condensador, com os negativos velhos, e eu metia lá e aquilo saía limpo, pá. Disse: pá, formidável. Isto é música séria. Os homens não morreram, pá. Nunca. Aqui. Isto é o pinguim, isto é o porteiro, este é o grego do Palace, isto é o submarino. Está aqui esta fotografia que eu achei muito interessante. O título da fotografia é Bar Casablanca. A espera vai ser longa. Bom, devo dizer que estes títulos, quem pôs estes títulos foi o grande nosso poeta que já morreu, José Cravirinha. Fecha a porta aí, faz favor, fechar a porta. É o Emílio de Sousa Tercitano. Eles vinham aqui para a praia, juntavam-se todos para fazer ginástica e praticar a cultura física, e ele, a certa altura, começou a falhar. É que ele desaparecia porque se tinha apaixonado por uma miúda. Então ele ia padecer, como a gente dizia. Perseguimos o gajo então ficava ali numa esquina, pá, a ver se via a miúda. Andava ali até que um dia descobrimos que ele conseguiu dormir com a miúda. A miúda ficou grávida. Ela era branca. Os pais, quando descobrem, pá, vão à polícia, prendem o gajo, julgam o gajo, e o gajo é deportado para a ilha de Moçambique como um criminoso.
está aqui uma fotografia. Foi tirada mesmo aqui em frente ao cabaré Luso. Ora, essa fotografia foi tirada. Eu lembro muito bem, nunca mais me esqueço, porque nos anos 60 a ACFA lançou o filme mais rápido do mundo na altura. E o homem, distribuidor da ACFA aqui na cidade, chamou-me e disse: Rangel, está aqui este filme que eu recebi, leve lá, experimente lá o filme a ver se isto é bom. Então, nessa noite mesmo, eu saí do jornal, trabalhava na altura no Notícias, ou na Tribuna, não me lembro, e vim aqui aos cabarés experimentar aquele filme de alta sensibilidade, que me permitia tirar fotografias assim neste ambiente semi-penumbra, não é? Tirar fotografias na rua, porque havia muita vida na rua que eu não conseguia fotografar, a não ser com flash, eu não queria usar flash. Então, com esse filme, eu quando vinha para aqui a entrar no Luz, vi esta moça. Disse: pá, lá, eu já a conhecia. Olá, pá, esperas aí um bocado que é ter de experimentar a tirar uma fotografia. Então eu tirei uma fotografia a ela. No dia seguinte revelei e deu esta bela fotografia que está aqui. Eu lembro quando morava na Malhangalena. Minha irmã trabalhava numa fábrica de borracha que havia ali, sapatilhas e não sei o quê. E havia um gajo casado, pá, um português, pá, que andava-se a meter com ela, pá. E ela chateava a minha irmã, Então um dia, pá, minha irmã disse ao gajo: olha, pá, tu não me chateias, eu vou dizer ao teu irmão, pá. E vou dizer ao meu irmão, o gajo dá-te um chico de porrada aí, pá. Já me tinham dito quem era o gajo, então o gajo quando vem a sair, eu agarro no gajo, aquela hora de 11h30, meio-dia, pá. E dou-lhe um choco de porrada, pá. Entretanto, Malhangalena era uma zona onde morava maninho de polícias. Os polícias também iam para casa, agarram-se, separam-nos e eu vou preso. Levam-me para a esquadra. Os gajos, depois de interrogar, fazer o auto de queixa, que eu fui premeditado, fui esperar o gajo, portanto, ato premeditado, tiraram uma chaveala que eu tinha, porque era uma arma, e depois de dar o auto feito, o gajo vira-se e diz assim, lá o chefe do dia que estava lá, tu és assimilado. Se fores assimilado, vais para o calabouço dos brancos. Se não fores assimilado, vais para o calabouço dos pretos. Mas sei, o calabouço. Põe-me lá onde quiser, pá, vou para qualquer calabouço. Russell Procop, grande trompetista. Estou ali. Fiz isto, até estava numerada. Aparecer um bocado isto. De maneira que há aqui uma fotografia que eu tirei a uma moça que não acreditava em mim. Digamos, não sei onde é que ela está aqui. É a BB da Ruaru. BB é a sigla da Brigitte Bardot. Isto é uma fotografia dos anos 70. Esta moça, como eu vinha sempre aqui, aos cabarés, depois de sair do serviço, meia-noite, 1h, 2h, eu vinha sempre com a máquina fotográfica, tinha sempre a máquina comigo e tirava fotografias sem flash, dentro. E elas não se importavam comigo, não é? E um dia, esta moça disse assim, olha lá, tu andas aqui, pá, a fingir que andas a tirar fotografia. Eu disse, não, eu não ando a fingir, eu ando a tirar mesmo, estou a tirar, vocês não se importam, eu tiro. Não, tu não estás a tirar nada, pá. Se não estou a tirar, eu não brinco. Como é que tu sabes que eu não estou a tirar? Então ela disse assim, eu sei porque quando é que está aquela coisa assim, onde está aquela coisa, E eu entendi logo o que é que ela queria dizer com o fu era o flash. Esta fotografia é uma fotografia que marca uma época. Fui sempre amigo do Virgílio. Aliás, o Virgílio queria uma fotografia especial para pôr no livro dele,
na contracapa, que fotografia especial era essa dos anos 60? Epá, disse, mas o quê, pá? Sim, eu quero que te teres uma fotografia, pá. Eu andar ao lado de um preto, de um negro e tal. Palavra, Luís, espera, esta história é lixada. Eu disse, está bem, pá. Pus uma meia tela, pá, pequenina. Então o gajo via assim o gajo escolhia o personagem, havia assim um homem negro, porreiro, pá. O gajo colocava-se ao pé dele. Cada vez que o gajo colocava ao lado dele, o preto afastava. Pá, isto não deu e tal. Depois eu esperava, pá, o gajo via outro, o gajo fazia-me sinal, e quando o outro gajo me andar, o gajo juntava-se a ele, eu estava a preparar a máquina, quando o gajo juntava a ele, o preto. Luís, Bernardo, Ana, e tu não sei se passaste essa fase. Houve uma fase aqui tremendamente terrível, onde um branco, visto a falar com um preto, era chamado à PIDE. Dizer assim, o que é que você estava a falar com aquele gajo? E esta, eu estava sentado no Casablanca, era também das moças mais, digamos, uma das animadoras das noites da Rua Araújo. O bar Casablanca, eu gostava muito desse nome por causa do Humphrey Bogart. Bar Casablanca, não é? Tinha uma iluminação muito boa e ela entrou. Eu estava sentado, ela entrou a esvoaçar. Isto é uma fotografia de sorte, porque ela entrou de repente e eu não tive tempo de focar. A única coisa que eu tinha na máquina tinha a luz perfeitamente medida para, no caso, tirar uma fotografia de repente. Mas focagem, eu não tinha focagem. E ela, quando entra, eu disparei a máquina, felizmente, estava focado. Eu não percebo. É esta fotografia. Esta fotografia. Isto é dos anos... Eu estava no Notícias quando fiz esta fotografia. Eu voltei a Notícias outra vez. Sim. Isto era a festa do finalista. O baile do finalista no Liceu Salazar. E eu, pá, quando li o conto da Lilian Montpellier, que a mãe se aprimorou para fazer um vestido para o baile do finalista, porque ela era finalista. Sim, sim. É? E depois, pô, o conto está muito bonito, comoveu-me muito, pá. Não a deixaram ir, ela não podia ir, porque aqui é só brancos. Nesta terra de pretos, pá. Não entrava ela aqui, pá. Tenho aqui Zizi. Zizi era uma moça fantástica. Era uma moça onde ela entrava, se o cabaré, às vezes os nightclubs, os bares estavam assim desanimados. Quando entrava Zizi, aquilo animava logo. Batia-se com toda a gente, dançava, cantava. E ela era uma bonita rapariga. Ela era muito notável porque tinha uns seios abundantes, como se pode ver aqui pelas fotografias, não é? Mas havia uma outra aqui, que tinha uns seios ainda mais abundantes que o dela, que o Craveirinho até pôs o nome dela. É aqui esta. Não é esta, não é? Ou ela não está. O nome dela era Rita Mamas Tesas. É? Rita Mamas Tesas, porque ela tinha realmente uns seios assim, tesos, muito compridos. Enfim. Este é o grande Johnny Hughes. Este livro é de um amigo meu, Pádua. Então,
Ele, quando viu o meu primeiro livro, ele viu lá umas fotografias e disse: Ricardo, eu preciso destas fotografias para mim, tu podes-me arranjar as fotografias? Eu disse: posso. Para mim, o Pádua é um artista com A grande, não é? Então, depois, quando o livro saiu, ofereceram-me o livro e eu então vi quais eram as fotografias, eram aquelas que eu lhe tinha oferecido. E até lhe mandei dizer: olha, Pádua, as tuas pinturas estão mais bonitas que as minhas fotografias. Está claro que ele se começou a rir, não é? Esta foto foi feita de madrugada, não é? Nós vínhamos lá da Rua Araújo, essa coisa. E então, pá, feita de madrugada. Eu ia para casa, que eu morava na Baixa, morava aqui na Baixa, e quando passo aqui com o carro, vejo estes miúdos que estavam aqui a dormir. Isto aqui é uma montra. E disse: pá, para aí o carro. E esta é a única fotografia que eu tenho no meu livro tirada com flash. Isto é uma máquina grande, de maneira que aproximei-me, que eles estavam nesta posição incrível, e tirei uma fotografia. Ainda fiquei à espera que eles acordassem. Não, ninguém acordou, que eles estavam num sono profundo. Não é? Sono profundo. É uma posição, até, a mim pareciam até passarinhos que estavam a dormir. Eu vinha de uma reportagem qualquer a altas horas da noite. Quando ia entrar na redação, aqui ao lado era um salão de exposições, e estava uma exposição de arte moderna. A sala estava bem iluminada, estava tudo em silêncio, e vi estes dois miúdos que estavam apreciando estas obras de arte. Eu achei que isto era uma oportunidade porreira para eu registar este documento. Dois meninos de rua, esfarrapados, apreciarem. Aproximei pé ante pé, sem fazer barulho, e disparei uma fotografia a eles. E quando eu disparei, eles voltaram-se. Mas depois continuaram a ver. Vou pôr a faixa 3. 1, 2, 3. O grande e o único e o imortal Charlie Parker. Charlie Parker é este que está aqui. Este é meu Deus do jazz. Está vivo. Cada vez que eu ouço ele, descubro coisas novas, sempre descobrir coisas novas. Porque ele é realmente um gênio da improvisação. O maior improvisador. Sabes porquê que eu estou encantado, Luís, aqui? Porque aqui estão dois homens a falar. Eretos, a falar. Sabes que eu via malta falar que o Samora era assim de espinha de borracha, assim, pá. Aqui não tem espinha de borracha, pá. Olha para aqui, João. Estou aqui a falar com o gajo à vontade. Frente a frente, pá. Porque eu vejo fotografias, há muitas fotografias de malta a falar com o Samora, que estão assim com um ar muito lixado, cheio de medo. Não tem medo nenhum. Depois do Samora tomar posse como presidente, passado algum tempo, Luís Bernardo mandou-me dizer que... veio ter comigo e disse: olha, é preciso uma fotografia oficial do presidente. Eu disse: olha, Luís, vai dizer ao presidente que eu não sou retratista, não sou fotógrafo de salão. Eu costumo fazer retratos assim aos amigos, pá, quando me pedem, mas eu não sou retratista. Então, Luís Bernardo voltou nesse mesmo dia. Eu disse: olha lá, o presidente Samora está a perguntar se tu não és amigo dele. Pronto, e assim tive eu que fazer a fotografia de Samora. Então Samora estava bem disposto, estava sentado, sentou-se. Eu queria colocar o Samora, acertar as luzes, posicionar o Samora. Posicionei, estava tudo, fiz a leitura
da luz, pá. Isso agora vamos começar. Então o Samora sentava. O Samora não é um gajo que fica quieto, pá, o Samora. Então o Samora sentou-se. E que os gajos estavam todos a falar com o Samora. O Samora ria-se, falava com os gajos, respondia. E eu assim, pá, eu queria tirar e o Samora respondia a piada de do Pachinoá, pá. Epá. Pois eu disse ao gajo, ó, Sr. Presidente, faça favor, se me permite. Disse assim mesmo eu. Eu queria comandar aqui estas operações. Caso o quê? Disse assim, eu queria comandar aqui estas operações aqui nesta sala. Eu queria pedir, para não falarem consigo. E o gajo Samora disse, estão a ver? Não falem comigo. Então eles ficaram calados. Para eu posicionar o Samora. Para tirar, pá. Porque o gajo estava sempre a falar, pá. O Samora é irrequieto, pá. Esta foto não é, pá. Eu não sou retratista, pá. Eu não gosto desta foto, mas eu fui o melhor que eu fiz, pá, que eu pude fazer. Mas está um bocado sério demais. Mas está um senhor, pá. Estes são dos discos hoje mais procurados de jazz, o V-Disc. Eu tinha 12 discos e tenho 12 discos destes. Eu tenho jazz aqui em quase todo o mundo, não é? Até de jazz do Japão. Eu estava a trabalhar durante o governo de transição no Ministério da Informação e precisava de uma foto. E fui a 2 fotógrafos que tiraram-me fotos horríveis. Parecia uma fugitiva de um campo de concentração. Então, eu perguntei aos colegas lá se eles não conheciam um fotógrafo que fazia uma foto, um retrato real e não, digamos, como um campo de concentração. E elas disseram, olha, há 2 fotógrafos bons aqui, é o Coquenam e o Ricardo Rangel. Então, o senhor Ricardo Rangel chegou ao Ministério e eu, timidamente e educadamente, perguntei, olha, o senhor não podia fazer-me uma fotografia? E ele respondeu muito ríspido, I am not in the mood. Ok. Então, deixei-me estar. Uns dias depois, chega de novo o Ricardo Rangel e diz, olha lá, hoje estou in the mood, anda cá. Vem comigo aqui à varanda. Então eu fui à varanda e disse, bom, olha, vira para cima, vira para baixo, tu tens um nariz muito grande, assim não dá para fazer uma foto bonita. E eu virava para cima, para baixo, para o lado, nunca acertei. Então ele veio ter comigo, pegou na minha cara, começou assim era quase como uma carícia, que eu fiquei toda arrepiada. E depois ele tirou 1, 2 ou 3 fotos e o resultado daquela foto é essa aqui. Bom, ele depois veio, convidou-me, deu-me boleia e tudo, mas como os meus colegas todos disseram que o senhor Ricardo Rangel era um grande conquistador de mulheres, portanto... Eu sou um homem conquistador como qualquer outro homem. Estava muito dividida porque, por um lado, comecei a ter simpatia por ele. Por outro lado, estava com muito medo de entrar outra vez numa aventura. Então escrevi uma carta à minha mãe. Disse, olha mãe, está a acontecer isso. E a minha mãe mandou-me uma carta a dizer, minha filha, nem que sejas feliz durante 6 meses, olha, isso vale a pena tentar. Também comecei a simpatizar contigo, pá. E começamos a relacionar-nos até juntar os trapinhos um dia. E essa aventura já dura mais que 30 anos. Eu sou um repórter fotográfico. Eu documento a história, registro os acontecimentos importantes,
que acontecem aqui no nosso país. Tu tens muita sensibilidade, tu tens muito amor pelo ser humano. As tuas fotografias vão à alma do ser humano. Eu talvez possa explicar desta maneira que fui marcado desde muito jovem, na minha adolescência, pela injustiça social que se vivia aqui nesta colónia de Moçambique. Eu já te contei o caso da minha avó que foi presa. Eu chorei que minha avó presa, então, minha avó presa porque não tinha pago o imposto. Eu não consegui ser racista, pá, quer dizer, as injustiças sociais. Eu tinha que denunciá-las. A denúncia mais contundente é aquela visual, quando a gente vê, não é? Escrever, dizer assim, epá, o Rangel fotografou um miúdo marcado com ferro em brasa na testa, porque o miúdo era pastor e perdeu um boi. Isso é um relato escrito, texto. Agora, esse relato visual tem outro impacto, tem outra força.